Meus irmãos, nós vamos hoje para a parte 32 da nossa série de mensagens, Rei dos Reis, exposições do Evangelho de Mateus. Eu pensei que era mais gente trazendo água aqui para mim. Eu falei, eu estou parecendo um camelo, né? Não era para mim, não. Então tá bom, estou tranquilo de água. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Semana passada nós tivemos um batismo, então por isso que nós demos uma pausa e nós voltamos hoje. Nós vamos ler dos versos 5 a 13 e o título de nossa mensagem é O Primeiro Mandamento e a Oração. O primeiro mandamento e oração, a parte anterior era o primeiro mandamento e as esmolas. Agora é o primeiro mandamento e a oração. Vamos lá. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Até aí. Então, meus irmãos, aqui nós chegamos na parte do Sermão do Monte, em que o Senhor Jesus nos ensina a orar. E como eu já falei no último sermão de nossa série, o capítulo 6 inteiro é sobre o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento do Decálogo? O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Então, negativamente, o primeiro mandamento proíbe o culto, a adoração a qualquer outro ser real ou imaginário que não seja o Deus verdadeiro. Como nós já explicamos muitas vezes aqui, sempre que Deus proíbe algo, não é suficiente olharmos para a proibição de forma superficial, como se Deus proibisse as coisas sem qualquer motivo. Nós devemos refletir e meditar nas razões daquilo que Deus proíbe. Então, quando Deus proíbe o adultério, Ele está proibindo o adultério para proteger um valor, para proteger um princípio, que é a fidelidade conjugal, que é o amor do marido e da esposa um para com o outro. Então, aquilo que Deus proíbe é porque tem um princípio, um valor que Ele quer proteger. Deus proíbe o homicídio, não matarás, porque Ele quer proteger a vida. Deus proíbe o roubo, não roubarás, porque Ele quer que você tenha o direito a ter os seus bens. E Ele proíbe o culto a outros, a adoração a outros, não terás outros, para defender a própria adoração
e que nós devemos adorar somente Ele. E qualquer circunstância em que nós adoramos, qualquer criatura, qualquer ser, real ou imaginário, você pode adorar o que existe ou algo que você inventou na sua cabeça. Isso é uma quebra do primeiro mandamento. E aqui nós vemos que no capítulo 6, de que o Senhor Jesus ensina o princípio do primeiro mandamento, e ele mostra que uma das maneiras que as pessoas têm de quebrar o primeiro mandamento é quando elas buscam a sua própria adoração. Já parou para pensar que buscar a sua própria adoração é uma quebra do primeiro mandamento? Porque você está sendo o seu próprio Deus. Tudo que você atribui a si mesmo, tudo o que você atribui a si mesmo que pertence a Deus é idolatria. Então, eu sou aquele quem determina o que é certo e o que é errado. Quebrou o primeiro mandamento. Porque quem determina o que é certo e o que é errado não é você. Quem determina o certo e o errado é Deus. Então você está falando que você é quem manda, você está tomando o lugar de Deus. Então tem várias maneiras, entendam meus irmãos, que o pecado ele é muito sutil. Ele tem sutilezas e muitas vezes tem muitos disfarces. O pecado muitas vezes vem disfarçado com a aparência de humildade. Mas, na verdade, por trás daquelas aparências, existe podridão. Por trás das aparências, muitas vezes existem falsos deuses e ídolos. E aqui o Senhor Jesus vai dizer que tem gente que você olha para ela e ela parece que está fazendo coisas boas. Você olha no superficial. Você viu ela ali. Você achou que ela estava fazendo algo muito bom, ela estava dando esmola. Mas se você cavucar um pouquinho mais fundo, Jesus está dizendo, se você investigar um pouquinho mais, você vai ver que por trás daquela esmola existe um desejo de se exaltar sobre os demais homens. Idolatria. Então falamos sobre isso no outro culto. E hoje nós vamos falar sobre o seguinte, que nem todo mundo que ora, nem toda oração agrada a Deus. Nem toda oração agrada a Deus. Porque tem gente que até ora com má intenção. Então, perceba que até as coisas mais sublimes, até as coisas mais belas, até as coisas mais espirituais, a pessoa pode estar fazendo com uma intenção podre. Olha, meus irmãos, como que é a profundeza do pecado. Que tem gente que parece estar tudo bem. Se você dá um passo mais perto, você vai descobrir podridão. E aí o Senhor Jesus está mostrando então que o homem, ele está mostrando o que é um verdadeiro justo. Um verdadeiro justo, ele não é justo só por aparências e superficialidade. O verdadeiro justo, ele acredita de verdade, ele crê de verdade e ele pratica de coração. Não é só fachada, é de coração. E aí, nós vamos explorar essa ideia aqui, no contexto da oração. No verso 5, Jesus diz aqui, e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em primeiro lugar, aí no verso 5, o que é a palavra sinagoga? Está vendo? Sinagoga? Vocês estão numa sinagoga aqui agora. Tá? Sinagoga era a reunião do culto. Tá? Então,
os judeus, eles frequentavam o culto toda semana, igual vocês, eles frequentavam o culto, é chamada sinagoga. E a sinagoga, a palavra sinagoga é equivalente à palavra igreja. Aí você falou, agora eu tomei um susto. Então vamos ler de novo. Só que nós vamos substituir a palavra sinagoga pela palavra igreja. Vamos ver se vocês vai ficar mais claro. Ó. E quando orares, não sejam como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas igrejas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Ele falou, agora eu tomei um susto, porque eu acabei de orar em pé aqui, será que eu estou pecando? Vamos fazer o seguinte, a gente só vai orar sentado agora. É isso? Não é isso não. Então ele não diz só que é um problema orar em pé. Eles dizem, eles estão nas sinagogas em pé, ou seja como for, mas o ponto aqui, orando para serem vistos pelos homens. Então esse para aí quer dizer a finalidade. Então o ponto aqui é alguém orando, fazendo alguma coisa na igreja, na sinagoga, na igreja. Aí você pensa, você não conhece aquela pessoa, você está vendo ela lá. Só que se você for mais a fundo, igual Deus que vê o coração, Deus vê o coração, você vai descobrir que aquela pessoa está ali só de corpo presente. É só de corpo presente, é igual... Não tem quando a pessoa morre lá no caixão? O senhor está presente em corpo, porque a alma já não está mais ali. Então Jesus está dizendo que tem gente na igreja, dentro da igreja, orando. Se olhar para ela, estou olhando para todos vocês aqui, só que eu não conheço o coração como Deus conhece. Eu não conheço o coração. Jesus está dizendo que aquilo é para ser visto pelos homens. Ou seja, por aparências. E aí Jesus vai dizer assim sobre essas pessoas. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Essa frase Jesus repete várias vezes aí nesse trecho do Sermão do Monte, é bem interessante. Mas para a gente entender essa frase, a gente falou um pouco sobre ela na outra semana. Vamos para o verso 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Ou seja, quando você orar, a sua preocupação não tem que ser o que as pessoas vão achar de você. Essa não é a sua preocupação. A minha preocupação é se Deus, o que Deus vai achar? O que Deus pensa da minha oração? Então veja que existem aí dois tipos de religiosidade. Um é a falsa religiosidade, que é como se Deus nem existisse. É um ateísmo prático, porque a sua preocupação não é com Deus. É o que as pessoas estão pensando. E o outro é preocupado com Deus. Preocupado com Deus. Então, se Deus está se agradando, isso é o mais importante. Se Deus está se agradando, o que vier do ser humano é só um pontinho, uma nota de rodapé. Mas o importante é o que Deus pensa. Então é assim que a gente tem que ser como igreja. O que Deus pensa dessa igreja? Como que Deus vê as orações dessa igreja? Quando a gente ora, fecha os olhos para orar. Quando a gente canta, quando a gente louva, quando a gente ouve a pregação, os seus corações estão sendo sondados por Jesus Cristo. Ele está te sondando agora. Ele está te sondando agora. O que eu, como homem, vejo? Eu vejo pessoas normais. Meus amigos, meus irmãos. Mas o que Jesus encontra? Essa é a sua preocupação. Esse deve ser o seu foco. E tem vários motivos pelos quais as pessoas se preocupam com os homens. Por quê? Aí volta o primeiro mandamento. Porque as pessoas querem ser exaltadas por homens. Elas querem ser bajuladas.
elas querem ser idolatradas. Entendam que as pessoas amam ser, a carne, né? A natureza caída, ama ser idolatrado. Não é à toa que existe toda uma indústria em torno disso. Né? Tem pessoas no Brasil que você se pergunta o que essa pessoa faz, qual é o talento dela para ela ser famosa. E você vai ver, ela não faz nada. Esses dias eu estava até conversando com a minha esposa, ela me falou o nome de alguém, que aconteceu alguma coisa, não vou nem falar o nome da pessoa aqui. É alguém. Aí eu perguntei eu disse que eu queria saber por que essa pessoa era famosa. O que ela fez de especial. E se você para pensar, são famosos porque tem pessoas para idolatrá-las. É um ídolo. É um ídolo. Tem os cantores aí que eu não sei por que esses cantores existem. Mas eles são ídolos. E, infelizmente, às vezes até no meio cristão, né? No meio cristão tem os ídolos também. Mas o ponto é que muitas pessoas não fazem as coisas preocupadas com Deus. Elas fazem preocupadas em ser idolatradas. Elas querem ser idolatradas. Então, quando Jesus fala, no final do verso 6, e teu Pai que vê em secreto, te recompensará publicamente, você tem que entender duas coisas. Em primeiro lugar, a marca do hipócrita é que ele não costuma orar sozinho. A marca do hipócrita, uma das marcas, é que ele só ora em público. Porque ele só ora quando tem gente vendo. Sozinho ele não se preocupa em orar. Mas você é recompensado quando você ora em secreto, não tem ninguém vendo. Não tem nenhum homem te idolatrando. Não tem ninguém para te ver. É só você e Deus. É só você conversando com Deus, se abrindo com Deus. Aí você é sincero. Aí você é sincero. E aí, Jesus fala, o teu Pai te vê secretamente, te recompensará. Te recompensará publicamente, ou seja, suas recompensas vão ser públicas. Todo mundo vai saber. Deus, então, quem tem que te exaltar, não é você mesmo. É Deus que te exalta. Vocês estão entendendo? Nós não buscamos a nossa própria glória. A nossa glória vem de Deus. Deus me exalta. Eu não me exalto, eu me humilho, é assim que é. Você se humilha, é igual João Batista. João Batista falou assim, comparado com Jesus, eu não sou digno nem, se fosse na linguagem de hoje, nem de desamarrar o tênis dele. João Batista falou, não sou digno nem de desamarrar o tênis, porque Jesus é muito superior. Então João Batista não se exaltou. João Batista não buscou a própria glória. Só que Jesus elogiou João Batista. Jesus falou, esse João Batista não tem ninguém nascido de mulher maior do que ele. Jesus elogiou João Batista e falou, ninguém nascido de mulher maior do que ele. Esse homem é justo. Não foi ele que se exaltou. Ele foi exaltado por Deus. Então, no reino de Deus existe um paradoxo. Que nós não buscamos de nós mesmos. Nós buscamos de Deus. Nós não buscamos de nós mesmos. Nós não buscamos dos homens. Nós não queremos que os homens nos exaltem. Nós queremos que Deus diga a nosso respeito. E Ele diz publicamente, quando nós não buscamos a nossa própria glória. Como João Batista. João Batista não procurou a sua própria glória. João Batista buscava a glória de Cristo.
e de Deus o Pai. E aí é importante, então, focar nessa palavra recompensará. Recompensará. Deus recompensa aqueles que o buscam. Deus recompensa aqueles que o buscam. E esse é o principal motivo pelo qual você tem que aprender a orar com Jesus. Você tem que aprender a orar com Jesus e esqueça todo o ensino de oração, tudo que você ouviu sobre oração, que nós não aprendemos com Jesus, e esqueça e jogue no lixo. Se eu te ensinar algo sobre oração, que não foi ensinado por Cristo, vocês também podem jogar fora no lixo. Esqueça o que eu ensinei. Não é para me seguir. Mateus 23 diz: um só é o vosso mestre, o Cristo. Agora, se o que eu falar para você é o que o Cristo ensinou, se o que eu falar é o que Cristo ensinou, você tem que se agarrar àquilo com todas as suas forças. Porque Cristo nos ensinou como ser recompensado por Deus. Então Jesus está falando, vocês querem fazer as coisas para ser visto pelos homens? Vocês querem fazer as coisas querendo que os homens te exaltem? Tá bom, teu galardão é esse. O teu prêmio é esse. Que caco de prêmio, né? Olha só que besterol que as pessoas ficam procurando. Eu quero ser exaltado pelos homens. Mas pessoas degeneradas, você quer que eles se exaltem. Você quer isso? Então se contente com esse seu brinquedinho. Agora, vocês querem ser exaltados por Deus? Vocês querem que Deus te levante? Vocês querem que Deus te recompense? Aí vocês aprendem comigo. Aí vocês aprendem com Jesus Cristo. Então vamos aprender a orar com Jesus. Vamos aprender a orar com Jesus. E vamos rejeitar todo fogo estranho e toda vã tradição. Primeira coisa que Jesus faz, ensina no verso 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. É a primeira coisa aí errada, é a primeira coisa que Jesus condena aí, no verso 7. Orar como os gentios, vamos entender isso daí. Isso daí é o que nós chamamos de sincretismo religioso. Grava essa palavra, sincretismo. Repita comigo, sincretismo. O que é sincretismo? É uma coisa que a maioria dos brasileiros adora. O que esses brasileiros adoram? Sexta-feira, a pessoa está no centro de macumba, daqui a pouco está na missa, daqui a pouco está no culto, e está orando para um, e está fazendo feitiço para o outro. O brasileiro adora isso. Tem uns caras famosos aí no Brasil, tem um famoso aí no Brasil, que diz que é judeu, aí daqui a pouco está fazendo oferenda para Iemanjá. Então, isso é sincretismo. Essa mistura, não sabe se serve a Deus, se é Baal, o que é. Pois bem, é isso que Jesus está ensinando no verso 7. Quando ele diz assim, como os gentios, está vendo no verso 7, como os gentios, o que significa a palavra gentios? Gentios significa nações, outros povos. Jesus está se referindo às religiões dos outros povos. Deixa eu ser mais específico e explicar o que Jesus está dizendo. Quando você for orar, não misture os ensinamentos dessas falsas religiões dos outros povos, dos romanos, dos gregos. Os gregos adoram a Zeus dessa forma aqui, e eu vou trazer aqui para a sinagoga, e eu vou trazer para a igreja, eu vou imitá-los. Jesus está proibindo de imitar
as falsas religiões dos gentios na hora de adorar o Deus verdadeiro. Quando você for adorar o Deus verdadeiro, não imite as falsas religiões. Então, quer ver um exemplo? Quando o apóstolo Paulo chegou em Atenas, Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo chegou em Atenas e ele viu a cidade cheia de ídolos, cheia de estátuas de falsos deuses. E o texto diz, em Atos 17, que Paulo ficou incomodado. Ele falou, por que tem todas essas estátuas aqui? Não deveria ter. E aí, ele começou a pregar para os atenienses e mandou que eles se arrependessem de fazer imagens de Deus. Certo? Bom, aquelas imagens ali, eram imagens dos deuses gregos. Então, qual seria um exemplo de um cristão querendo imitar o culto dos gentios? É se alguém começar a fazer imagens de personagens cristãos também. Imagem de Jesus. Aonde a gente aprendeu a fazer isso? Com Jesus não foi. Com Moisés não foi. Com Isaías não foi. Foi com quem? Foi com os gentios, porque as falsas religiões fazem isso. E em algum momento teve algum cristão que teve a ideia, vou fazer para aqui, para Jesus também. Vou fazer também. Então, o culto às imagens cristãs é uma imitação das falsas religiões dos gentios. É uma tentativa de imitar o adorador de Zeus, o adorador de Baal, todas essas falsas religiões. E não é só nas imagens, como nós vemos aqui nas orações. Então, Jesus foca aqui, e orando não useis de vãs repetições. Vamos agora falar sobre essas vãs repetições. Em primeiro lugar, não tem como ler isso daqui e não perceber que, no mesmo contexto em que Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele proíbe algo de ser feito, que é exatamente o que as pessoas fazem com o Pai Nosso. Então, o que as pessoas fazem com o Pai Nosso? Tem pessoas que vão pegar o Pai Nosso e vão repetir o Pai Nosso infinitas vezes. Vão ficar lá repetindo. Pai Nosso que está no céu, vão repetir sem nem saber o que está falando. Chega um momento que começa a nem lembra que está. E aí que entrou outra coisa, que acontece no Brasil também. Porque eles vão falar assim, não, estou repetindo aqui, mas eu estou entendendo o que estou falando. Eu vou mostrar como não é assim. Eu vou provar que não é assim. Existe uma coisa chamada o terço. Você já se perguntou, não sei aqui quem que já rezou o terço, mas por que serve o terço? Eu vou explicar para que serve. O terço é uma corda, aí tem umas bolinhas. Tem umas bolinhas. Aquelas bolinhas ali, em primeiro lugar que aquilo não vem de Jesus, não vem do apóstolo Pedro, não vem do apóstolo João, não vem de Maria, não vem de Moisés. De quem que vem? Eu me lembro que uma vez eu estava andando numa cidade, fora do Brasil, e aí eu vi uns monges budistas. Tinha uns monges budistas perto de mim. Eu achei interessante que estava na mão deles um terço. Tinha um terço na mão deles. Então, o terço, ele tem origens, essas bolinhas em religião pagã. E para que serve? Por que eles trouxeram isso? Para fazer vãs repetições. Porque eles vão fazer o seguinte, você vai rezando o terço, você vai colocando o dedo, aquilo é para te ajudar a não viajar. Para você se concentrar
Ou seja, você não consegue se concentrar, aí você fica lá para você repetir, até terminar as bolinhas. É isso que Jesus condena. Vãs repetições. No paganismo está cheio disso. Olha os cultos pagãos, onde eles ficam repetindo as mesmas frases. Eles ficam repetindo em cultos pagãos, tem uns negócios de, por exemplo, meditação hindu. O cara fica lá repetindo a mesma frase, repetindo. E Paulo, quer dizer, Jesus está dizendo que, em outras palavras, a oração deve ser com entendimento. É uma conversa com Deus, com entendimento. E não vãs repetições. Alguém vai falar, não, mas eu faço isso aí, não é para um Deus pagão. Mas aqui Jesus está condenando exatamente isso. É trazer para o cristianismo, práticas de religiões falsas. Nós não temos nada a aprender com falsas religiões. Eu não tenho nada a aprender com falsas religiões, porque eu já tenho o Mestre Jesus. O apóstolo João fala sobre isso em sua primeira carta. 1 João, capítulo 2. Primeira João, capítulo 2. Primeira João, capítulo 2, diz assim, no verso 26 e 27. Diz assim: estas coisas vos escrevi acerca do que vos enganam, e a unção que recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Então o que João está dizendo aí? João está dizendo que nós recebemos uma unção do Espírito Santo. Nós, quer dizer, a igreja de Deus, o povo de Deus, recebeu a unção do Espírito Santo. Então, o Pai enviou o Filho, e o Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo para ungir a igreja. E essa unção que a igreja tem, é por isso que a igreja tem a Bíblia. Porque o Espírito Santo nos deu profetas e apóstolos, e o Espírito Santo ensina a igreja tudo o que ela precisa saber. Está vendo o verso 27? Ele diz assim, ó: não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas. Nós não precisamos de alguém além do Espírito Santo. Além do Espírito Santo, nós não temos que aprender nada com ninguém. Eu não quero aprender nada sobre fé, sobre oração, com ninguém que não seja o Espírito Santo. Nenhuma falsa religião, nenhum mestre pode usurpar o lugar do Espírito de Deus para me ensinar a orar. Ninguém te ensine a orar, exceto o Espírito de Cristo que te ungiu. Não tendes necessidade de que alguém vos ensine.
Não tenho necessidade, nós não temos. Alguém aqui, além do Espírito Santo. Por isso que quando nós vamos aprender sobre oração, o que nós abrimos aqui? Nós abrimos a Bíblia. A Bíblia é o Espírito Santo te ensinando. Quando eu vou pregar, o que eu peço? O que eu pedi aqui para Deus? Que eu não ensine nada, exceto o que o Espírito Santo nos deu na Escritura. É assim que se aprende a orar. Não é com religiões pagãs, não é vendo o que o hindu faz, o que os feiticeiros fazem, o que aquela religião faz, aí mistura tudo, aí coloca uma imagem aqui, porque o pagão tem uma imagem, então vou colocar a imagem também. Isso é abominação. Eu não preciso aprender com ninguém fora do Espírito Santo. O Espírito Santo é o mestre suficiente. E no contexto aí, João estava alertando contra os anticristos. Quem eram os anticristos? Eram os falsos mestres que queriam fazer acréscimos. Vamos misturar isso aqui, vamos misturar isso daqui. Então volte para Mateus capítulo 6. Então Jesus está dizendo, diz no verso 8, não vos assemelheis, pois, a eles. Não seja parecido em suas práticas de oração com os idólatras. Não se pareça com os idólatras. Não vos assemelhareis aos gentios que usam de vãs repetições. Porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedir-lhes. E antes de avançar aqui, você vê que Jesus aqui nos ensina a lidar com o Deus vivo, o Deus que sabe. Ele sabe o que você precisa. Você não está lidando com um Deus morto, que você nem se preocupa com Ele. Ele é o Deus que sabe. Sabe e atende e recompensa, e por isso você tem que orar para Ele, e é por isso que você tem que aprender a orar da forma correta. Aprenda a falar com Deus da forma correta, porque Ele sabe e Ele recompensa aqueles que o buscam. Ele recompensa, Ele galardoa, porque Ele é vivo. Portanto, verso 9, portanto vós orareis assim. E aí Jesus dá a oração do Pai Nosso. Então é muito importante que a gente aprenda a oração do Pai Nosso. Todo cristão tem que memorizar o Pai Nosso. Você tem que ter memorizado. Você tem que memorizar. Você tem que saber. Eu vou orar com base no Pai Nosso, mas não sei o que é o Pai Nosso. Como é que você vai se basear em algo que você não sabe? Aliás, eu vou te falar logo, tem 3 coisas que você tem que memorizar. Você tem que memorizar o credo, o Pai Nosso e os 10 mandamentos. São as 3 coisas que tem que ser na sua cabeça, no mínimo. O credo, crê em Deus Pai. É o Evangelho, o credo é o Evangelho. É o que Jesus fez para nos salvar. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, morreu, ressuscitou. Para nos salvar, Ele fez isso. Os 10 mandamentos é como você tem que viver. Os 10 mandamentos é como que você vive. Então, o credo é o que você crê. O credo é o que você crê. Deixa eu te perguntar, o que eu creio? Eu não sei. Que fé é essa que não tem entendimento? Não sei o que eu creio. Eu creio em Jesus. Está melhorando. Mas você tem que saber o que Jesus fez. O que Jesus fez? Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele subiu ao céu, Ele vai voltar. É nisso que nós cremos. Você tem que saber como é que se vive a vida cristã.
Os 10 mandamentos é como é que se vive a vida cristã. E o Pai Nosso é como é que se ora. Então aí a pergunta, a gente tem que orar as palavras exatas do Pai Nosso, ou a gente tem que usar o Pai Nosso como modelo? As duas coisas. Então, as duas coisas. Você tem que orar também as palavras exatas do Pai Nosso. Como é que a gente sabe isso? Porque primeiro Jesus deu essa oração, e segundo, nós sabemos que existe o precedente bíblico, existe o exemplo bíblico que quando Deus dá uma oração, quando Deus revela uma oração na Bíblia, os homens de Deus devem orar também usando as palavras que Deus deu. Então vamos ver um exemplo disso lá no Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Capítulo 4, verso 24. Atos 4, 24. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus. Só para vocês saberem, eles aí são os 12 apóstolos. Vamos voltar. E ouvindo eles, os 12 apóstolos, isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, então estão orando, né? Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo que neles há. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra, etc. Vocês estão vendo aí que no meio da oração deles, eles oram o Salmo 2. Então, esse verso 25 aí é o Salmo 2. Eles estão orando as palavras do Salmo 2. Por quê? Porque os salmos são orações. São orações que Deus deu. Então, as orações que Deus deu, nós devemos orar aquelas palavras. Porque Deus deu aquelas orações para nos ensinar a orar. Então, nós devemos pegar o Salmo 2, Salmo 3, Salmo 5 e orar o que está escrito ali. Aí a gente vai orar também as nossas palavras, falar o que a gente tem para falar, mas a gente também deve usar os salmos e, principalmente, a oração que o próprio Jesus ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Então, a oração do Pai Nosso deve ser feita com regularidade. Você não vai fazer vã repetição. Você não vai sentar lá e repetir 50 vezes, 30 vezes, não é isso. Mas, de vez em quando, nas suas orações de manhã, você vai repetir, Pai Nosso que estás no céu, santificado o teu nome. Aí você vai começar a desenvolver uma conversa em cima daquilo, porque aquilo ali é a palavra de Deus, é uma oração que Deus deu, igual os Salmos. Tem o Pai Nosso, tem os Salmos. Outras partes da Bíblia também tem outras orações. Vocês vão pegar esses textos bíblicos, de vez em quando vocês vão ler eles para Deus. Por quê? Aí a gente vai voltar ao nosso ponto anterior. A gente está querendo aprender a orar com Deus, não estamos? Nós precisamos aprender a orar com Deus. Quando a gente fala com Deus e usa as palavras que Ele deu na Bíblia, a gente está aprendendo a moldar a nossa oração de acordo com o que Ele nos ensinou. Então a gente está aprendendo a moldar a nossa oração de acordo com o que Ele nos ensinou. Então Deus não somente manda orar, Deus manda e Ele ensina. Deus manda orar e Ele ensina. Então, tire da sua cabeça a ideia de que você sabe orar naturalmente. Eu falo do jeito que eu quiser. Meu irmão, você não tem que falar do jeito que você quiser, nem com seu pai, nem com a sua mãe.
Nem com seu pai e com sua mãe, você tem que chegar, eu vou falar do jeito que eu quiser. Você tem que falar do jeito que eles te ensinaram a ser pessoas respeitosas. Da mesma forma, a gente deve aprender a falar com Deus da forma que o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, nos ensinou. A aprender a falar com Deus. E aí que entra a importância do Pai Nosso. O Pai Nosso é Jesus nos ensinando a falar com Deus. Para que a gente não fique seguindo o que os gentios fazem, o que as falsas religiões fazem. A gente aprende com Jesus a orar. E aí a gente vai ver que o Pai Nosso é uma oração que requer inteligência. Esse é o próximo ponto que a gente tem que falar aqui. Se a gente entender que a gente precisa aprender com Deus a orar, por isso que tem o livro dos Salmos, por isso que tem o Pai Nosso, por isso que nas cartas dos apóstolos tem orações lá para te ensinar a orar. A gente vai ver que se a gente precisa aprender a orar, a oração então é algo que precisa ser inteligente. A oração é racional. Quando você conversa com as pessoas, você não procura ter uma conversa racional, a não ser que você seja algum tipo de idiota, que você fica falando coisas sem sentido. Tem muitas pessoas por aí, né? Que falam coisas sem sentido, nada a ver. Não, um ser humano maduro, ele tem conversas racionais com as pessoas. É isso que Jesus está dizendo aqui, vãs repetições, coisas que não estão fazendo mais sentido o que você está falando. Os salmos, o Pai Nosso, as orações dos apóstolos, as orações dos profetas, se você prestar atenção no que eles falam coisas ricas de significado bíblico. Eles dizem coisas ricas de doutrina bíblica. Leia as orações de Paulo no início das epístolas. As orações de Paulo parecem uma aula de teologia. Porque tem o início de Efésios. Se vocês lerem o primeiro capítulo da Epístola aos Efésios, é a maior frase da Bíblia. É uma frase só, você pensa que é um monte de parágrafo. Não tem ponto final, não. É vírgula e continua e continua. Ali é uma oração de Paulo. A oração de Paulo em Efésios 1, ele começa falando de predestinação. Daqui a pouco ele está falando da Trindade. Daqui a pouco ele está falando de justificação da igreja. Tudo na oração. Porque é uma oração não fundamentada na cabeça dele, mas fundamentada no ensino de Cristo. Ele ora de acordo com o ensino de Cristo. Eu espero que vocês já estejam se sentindo desafiados. Então eu preciso aprender a orar mais. Aí que eu vou fazer o convite para não perder o culto de oração. Na quarta-feira que a gente vai aprender a orar lá. O culto de oração é para isso, para orar, para colocar em prática, para aprender. Se não puder vir pessoalmente, você tem que assistir online, quarta-feira. Se não ver você online lá, você vai ter oração fraquinha. Então é o seguinte, aprender a orar. E aí que vem um segundo problema que eu falei de pessoas que acham que pode orar de qualquer maneira. E eu preciso novamente advertir aqui sobre um problema grave que se difundiu no cristianismo mundial nos últimos 100 anos. Tá? Que é o seguinte, existe uma noção de muitos cristãos que quanto mais irracional, quanto mais sem sentido tiver, é aí que o negócio está ungido mesmo. Se tiver muita bagunça, é aí que tem o Espírito Santo. Está ungido pelo Espírito Santo. Então, veja como é parecido com o que eu falei lá antes sobre as vãs repetições.
As pessoas começam a repetir um monte de coisa, não estão entendendo mais nada, mas está lá. Está lá. Da mesma forma, existe uma cultura que, se for um culto, se for às 3 da manhã, se o culto tiver 3 da manhã, com todo mundo jogado no chão, e ninguém falando coisas sem sentido, sem ninguém entender mais nada, aí que o negócio foi bom. Se tiver igual eu assim, fazendo muita explicação, você tem que pensar, tem que mexer o tico-teco aqui em cima, aí o negócio está meio frio, está frio, não está ungido. Entendam que isso não tem base bíblica. Nenhum dos apóstolos, nenhum dos profetas ficavam fazendo coisas sem sentido, sem rumo, sem propósito, gritando palavras sem sentido, às 3 da manhã. Veja bem, o culto bíblico é racional, porque o culto bíblico é fundamentado na palavra de Cristo. Entenda que o culto bíblico é fundamentado em Cristo. E a doutrina de Cristo chegou a nós através de palavras que você tem que pensar sobre elas. E se você pensar sobre elas e aceitá-las, aí vai ter a unção do Espírito, que você vai crer, você vai se arrepender, você vai ter esperança, você vai mudar a sua vida, porque Cristo falou, você ouviu, você entendeu e você creu. Essa é a obra do Espírito Santo. Quanto mais você entende, mais espiritual é. Não é quanto menos entende. Não é quanto menos eu entender, mais doido ficar, aí é melhor. Não, é quanto mais eu entendo Cristo. Quanto mais as palavras, as parábolas, os sermões, as exortações, você tem que entender o que Cristo disse. E não é nem entender mais alguém, não. Aqui na igreja eu não quero entender ninguém que não seja Cristo. Qual o pensamento de fulano? Se for para me explicar o que Cristo disse, eu quero saber. Se não for para me explicar o que Cristo disse, eu converso sobre isso quarta-feira, quando não tiver nada para fazer. O culto verdadeiro. Então, quem nos ensinou? Então vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é um dos principais capítulos que prova isso aqui que eu estou falando para vocês. Que lá em Atos 2, lá em Atos 1, Jesus subiu para o céu. Jesus subiu para o céu e ele enviou os apóstolos para pregar o evangelho. Só que ele falou assim: apóstolos, vocês não podem sair para pregar o evangelho no mundo. Vocês não podem ir para a Ásia, para a Europa, para a África, sem primeiro ser ungido pelo Espírito Santo. Então vocês vão ficar em Jerusalém. Olha só que coisa impressionante. Nem os apóstolos podiam ensinar sem o Espírito Santo. Vocês veem como é que o Espírito Santo, a gente viu lá em João. Nem os apóstolos podiam ensinar sem o batismo no Espírito Santo. Ponto 1. Vocês vão ficar em Jerusalém só orando, porque aí vai vir o Espírito Santo sobre vocês. E aí vocês vão sair para esses lugares aí pregar. Quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, sobre os demais discípulos e cristãos que estavam ali, qual foi a marca da descida do Espírito Santo? O que marcou? Número 1. O apóstolo Pedro fez um sermão baseado na Bíblia. É uma das coisas que aconteceu. Explicando que Jesus é o cumprimento dos salmos. Aí ele falou, Salmo 2 é sobre Jesus, Salmo 16 é sobre Jesus, e Salmo 110 é sobre Jesus.
Aquele pregação, o pessoal fica dizendo que Pedro é ignorante, né? Ignorantes são esses caras que falam isso. Pedro sabia a Bíblia de capa a capa. O cara fez um sermão citando 3 salmos de cabeça no meio de uma multidão. Pregou a Bíblia fielmente. E o ponto 2, que os 12 apóstolos e outros que estavam ali, eles começaram a louvar a Deus com línguas sem sentido. Eles começaram a falar alguma coisa sem sentido? Não. É só vocês abrirem em Atos 2. Abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos 2, verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então começaram a falar noutras línguas. Que línguas eram essas? Vamos continuar. E em Jerusalém habitavam judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estavam confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócio, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e parte da Líbia, junto a Sirene. Está vendo? Está falando um monte de nação aí, um monte de povo. Verso 11, cretense, árabes, verso 11. Todos nós temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Então, estava reunido mais de 120 pessoas, incluindo os 12 apóstolos, tinha 120. Eles começaram a falar nesses idiomas aí. Tinha alguém com alguma dúvida sobre o que está sendo falado? Não. Porque tinha alguém lá, vamos supor, o apóstolo Pedro falando na língua da Frígia. Aí o cara da Frígia ia falar: poxa, o apóstolo Pedro está louvando a Deus na minha língua. Então você vê que existe uma preocupação que o louvor, a adoração, tem que ser inteligível. Por que ele tem que ser inteligível? Por que ele tem que ser entendido? Porque o culto é racional, e o culto é racional porque ele é fundamentado no quê? Na doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo. Então, quando você me vê orar, ou qualquer outro que orar aqui, você tem que me ouvir e perceber que o que eu estou orando é o que Cristo mandou eu orar. Vocês têm que ver na minha oração o ensino de Cristo, as palavras de Cristo, os argumentos de Cristo. Se você me ouve e não sabe o que eu estou falando, o que isso tem a ver com Cristo? O que isso tem a ver com aprender a orar com Cristo? Da mesma forma, na sua casa, que você aprenda a orar no seu quarto, no seu aposento, da forma que Cristo ensinou. Que você no seu quarto, em secreto, quando você se ouve falar, que esteja banhado no sangue de Cristo as suas orações. Que esteja banhado nos sermões de Cristo. Quando você se arrepender, que você tenha a dizer: eu estou me arrependendo porque Cristo ensinou que isso aqui é errado. Eu vou confessar porque Cristo ensinou que isso é errado. Eu vou pedir por aquela pessoa, vou orar por aquele enfermo. Por que eu vou orar para o enfermo? Porque Cristo ensinou a orar pelos enfermos. Tudo tem que ser banhado em Jesus. Senão, essa oração não é em nome de Jesus.
Se não tiver entendimento, não é em nome de Jesus. Porque a doutrina de Cristo é racional. Tão racional que os homens precisavam mentir sobre ele. Precisavam mentir sobre o que ele disse para conseguir vencer. Se fosse lidar com o que ele disse, eles não tinham argumentos. Então, meus irmãos, essa é a nossa mensagem de hoje. Aprendam a orar com o Senhor Jesus. E nunca ore nada. Nunca ore nada que Jesus não te ensinou a orar. E nas próximas semanas nós vamos estudar a oração do Senhor, que é o Pai Nosso. Nós vamos aprender a orar com Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por Cristo Jesus, que Ele venha nos ensinar a orar. Ó Senhor, eu te peço pelos pais da igreja, que os pais, as mães que aqui estão, que eles ensinem os seus filhos a orar o Pai Nosso, não com vãs repetições, mas com entendimento, com racionalidade, com fundamentos na palavra de Cristo, nos 4 evangelhos. Ó Senhor, encha este povo de desejo de estudar os 4 evangelhos, de estar imerso no testemunho de Mateus, Marcos, Lucas e João, para que, fundamentados na doutrina dos apóstolos e profetas, nossa oração seja agradável a Ti. No nome de Cristo eu oro. Amém.